Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional em nome de Jesus? Querido Deus e amado Pai, graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, muito obrigado por esta rica oportunidade de estarmos diante de sua gloriosa e santíssima presença para aprendermos mais de ti, Senhor. Pai, ministra com teu Espírito Santo sobre nossos corações, mentes e secretos, que venhamos estar, ó Senhor da glória, verdadeiramente inclinados para ti, com coração, mente, corpo, alma e espírito. Senhor, que também venhamos estar, ó Deus Todo-Poderoso, num processo, ó Pai Celestial, de diminuirmos a nós mesmos, para que o Senhor cresça e resplandeça através de nossas vidas. Senhor, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, podemos ou fazemos. Pai, fala conosco nesta noite, porque sabemos que em todo tempo o Senhor fala conosco. Traga respostas, Jesus amado, porque nós queremos Te ouvir e precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos que sem Ti nada somos, Senhor. Pai, que o Teu Espírito venha alinhar a nossa mente e o nosso coração ao Teu e falar estrondosamente nessa noite conosco. Em nome de Jesus, toma o lugar de primazia em nossas vidas e em cada área de nossas vidas. E desde já eu Te agradeço, Senhor. Assim oro. Amém e amém. Vamos falar sobre Ruth um pouquinho? Ela tinha uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Um estudo sobre Ruth e a parábola do grão de mostarda. Olha que coisa mais linda. Uniu-se um ao outro, a menor de todas as sementes. Nós já falamos aqui sobre ela. A história de Ruth começa no fundo do poço. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Ela era moabita, estrangeira, viúva, sem protetor. Se hoje em dia, para uma mulher viúva já é difícil, vocês conseguem imaginar, naquela época, era muito mais difícil, muito mais difícil. E além do mais, ela era viúva, mas não tinha filhos. Ela era pobre, não tinha sustento e estava ao lado de uma sogra amargurada, entristecida porque havia perdido o marido e os 2 filhos. Aos olhos do mundo, ela não era nada. Seu futuro era estéril. Mas Jesus transformou. E o que Jesus disse? Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se faz árvore. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 32. Jesus nos ensina que o reino de Deus começa com algo que o mundo considera insignificante. O grão de mostarda de Ruth. Em meio à perda, Ruth toma uma decisão. Ela planta sua semente de fé. Lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. A sogra dela, Noemi, diz assim para ela: não insista comigo que te deixe e que me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Esta é Ruth falando para a sogra, a Noemi. Mas Noemi antes tinha dito para Ruth: Ruth, vai embora, faça como a cunhada foi embora também, vai embora você também, vai tentar, volta para sua família, quem sabe o Senhor Deus de misericórdia te concede um varão e você gera filhos e cria uma nova família. Vai, eu já estou velha, eu não quero que você se apegue a mim, fique grudada a mim, não quero. Nesse momento ela estava dizendo para Ruth: não quero estragar sua vida, eu já sou velha, já sou debilitada,
e merece morrer sozinha, amargurada. Mas Ruth disse para ela: não insistas comigo que te deixe, porque eu não vou te deixar. Porque aonde você for, eu vou. Aonde você passar a noite, parar, eu vou parar ali. Ali eu ficarei com você. Não diga para eu ir embora. Isso foi um ato de renúncia. Ruth poderia conseguir realmente se casar novamente e gerar filhos, ter uma nova família, mas ela renunciou. Foi um ato de renúncia. E hoje eu vi num devocional onde que Ruth teve uma espécie de amor grande, fidelidade. Porque é o mesmo que Deus tem para conosco. Ela teve fidelidade à sogra. Ela permaneceu ali ao lado da sogra, mesmo a sogra mandando ela ir embora. Ela não foi. Isso é um ato de renúncia, de amor. Ela renunciou ao seu passado e sua cultura por uma fé que ela mal conhecia. Ela não conhecia o Deus que Noemi conhecia. E nem Noemi conhecia tanto assim o Deus a quem o povo dela servia. Mas, mesmo assim, ela escolheu confiar e ficar ao lado da sogra. A semente se torna árvore. A parábola diz que a semente cresce. E como Deus fez a semente de Ruth crescer? Lá em Ruth, capítulo 2, versículo 3. Providência. Ele a guiou ao campo certo. Ruth foi direcionada por Deus ao lugar certo. Lá em Ruth, capítulo 2, versículo 10, o Senhor Deus derramou graça sobre ela e ela achou graça, achou favor aos olhos de Boaz. Quem é Boaz? Parente do ex-marido dela, do falecido marido dela, parente distante da sogra dela. Redenção. Ele restaurou sua família e lhe deu um filho. E desse filho veio a descendência de Davi, Jesus. Ruth, capítulo 4, versículo 13. A pequena semente de fé de Ruth germinou e, pelo poder de Deus, se tornou uma árvore de bênçãos. A árvore se torna abrigo. A parábola termina dizendo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos, lá no versículo 32. O crescimento que Deus nos dá nunca é apenas para nós. É para sermos abrigo e bênção para outros. A árvore de Ruth se tornou um abrigo para sua sogra, Noemi. Mais do que isso, de seu filho, Obed, veio Jessé, pai do rei Davi. Está lá na genealogia, em Ruth, capítulo 4, versículo 17. A pequena fé daquela viúva estrangeira a colocou na linhagem de Jesus. Aleluia! E o seu grão de mostarda? E o seu grão de mostarda? Já parou para pensar aí no seu grão de mostarda? Porque eu tenho que pensar no meu. Você se sente pequena hoje? Como se sua oração fosse fraca? Ou seu tempo com Deus curto e insignificante? Não despreze seu pequeno começo. Não despreze sua pequena semente de fé, de obediência ou de renúncia. Lembre-se de Maria, que escolheu a boa parte, que parecia pequena, mas era o essencial. Deus é especialista em transformar o mínimo em máximo. Vamos orar? Coloque a mão em seu coração e ore assim comigo, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor viu Ruth
com sua pequena fé, veja-me hoje também. Eu entrego a ti a minha fé, mesmo que pareça do tamanho de um grão de mostarda. Planta-me no teu propósito e faze-me crescer, não para mim, mas para que minha vida seja um abrigo que glorifique o teu nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça, a comunhão e o amor de Cristo seja conosco em todo o tempo. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?